agenda, vou dar um background, vou falar de alguns achados que eu tenho, que eu achei no passado no WASL, que é a versão do software, para o SX e para o Windows, e algumas conclusões. Só para registro, assim, meu empregador não tem nada a ver com isso, então, se tem alguém que é culpado de alguma coisa, que sou eu. E como eu coloco ali, sempre continua um trabalho, sempre um trabalho que eu estou fazendo, quando aparece alguma coisa nova, uma versão nova, ou tem algum tempo livre para brincar. Assim, os slides estão em inglês porque eu fiz essa apresentação lá na universidade. Então, basicamente, algumas coisas que é boa ter em mente, antes, para melhor entendimento, é que o WASL ele é uma solução antifraude, não é uma solução de antivírus, não é uma solução que vai evitar que sua máquina seja infectada por alguma coisa, por algum malware. E todos os demos que eu vou mostrar aqui, eles são pós-exploração. Esses demos eles não vão te dar acesso à máquina. Eles são falhas que vão permitir que você mantenha o acesso àquela máquina. Um dos objetivos quando eu comecei isso foi basicamente mostrar que esse software em específico, ele ajuda bastante. Eu tenho alguns números de alguns bancos que eu conheço, tem algumas pessoas mais próximas. Ele ajuda realmente no número na redução de danos, na redução de perdas, mas quando ele enfrenta um adversário com skill tecnológico, com skills mais avançados, ele é um software que ele basicamente não serve para nada. Então, o meu objetivo foi mostrar como uma pessoa com um pouquinho mais de skills pode usar o próprio software antifraude para usar ele mesmo contra o software, no caso, e também como utilizar esse software para bypassar algumas proteções que a Microsoft implementa no Windows, no caso, e no macOS não tem muita proteção não, então é tranquilo. Basicamente, um dos demos que eu vou mostrar a Microsoft, ela do Windows 8, do Windows 8 eu acho, para cá, ela só aceita que drives para ser instalados na máquina tem que ser drives assinados. Então, você fazer carregar um drive de um arquivo malicioso, de um rootkit, por exemplo, fica muito difícil porque você tem a proteção do Windows mesmo para proteger isso, para proteger que drives maliciosos sejam carregados. Acontece que uma das formas de bypassar a assinatura de código, a assinatura de drive, é você explorar uma falha num drive já assinado. Você explora uma falha num drive já assinado, você desabilita a proteção de assinatura de drive, você carrega o seu drive e habilita de novo, porque tem outra proteção da Microsoft que vai checar de tempos em tempos se a assinatura de código está ativa. E se estiver desativada, ele vai dar uma tela azul na máquina. E, para a sorte de quem trabalha com computação ofensiva, esse software específico WASL, ele carrega na sua máquina aproximadamente 5 drivers. Então, aumenta a superfície de ataque aí absurdamente. E eu tenho algumas falhas para mostrar desses drivers, tanto no Windows como no Linux. Sobre, assim, já vou passar porque já foi falado. A motivação. Então, como eu trabalho com computação ofensiva, sim, quanto maior o número de targets, maior vai ser a repercussão que vai ter sua pesquisa e seu trabalho. O WASL por quê? Basicamente porque esses dados são de 2012, eu acho, 2013, não sei. Eles têm 70% do market share e aproximadamente 50 milhões de devices com essa instalados. Isso aí também são alguns mobiles. A Gaizen em 2012 ela foi adquirida pela Diebold, acredito eu, é isso mesmo. São 20 anos de 20 anos fazendo isso. Assim, o WASL é um nome novo, é um nome bonito para quem não se lembra do Gbuster, Gplugin, toda essa coisa. O WASL é a versão mais nova, é a versão que eles implementaram algumas coisas mais, que eu vou dizer, mais modernas, mas de outro ponto também mais intrusivas ao usuário. Algumas pesquisas do passado, exemplo, o Paulo Matias, ele parou de atacar esse negócio e foi atacar as urnas agora, né, que ele era do mesmo grupo do Thiago. E em 2010, na H2HC, ele fez uma palestra que ele demonstrava a execução de código remota em clientes do Banco do Brasil, como aquele plugin lá do Java, etc. e tal, quando ainda era Java. Então isso foi em 2010. De 2010 até 2016 foi quando eu comecei a olhar esse negócio de novo. Nada tinha sido publicado. Então eu comecei olhando
eu era usuário de Mac na época, eu comecei a olhar pelo macOS. Uma das primeiras falhas que eu encontrei foi uma falha básica para uma empresa que se propõe a ser o bastião da defesa dos bancos. Uma falha muito básica que era uma encryption key, uma key de encriptação de dados dentro de uma própria biblioteca. Basicamente, dylibs para OS X são exatamente o que é DLL para Windows. Aqui são algumas das bibliotecas dinâmicas que ele implementa. Cada biblioteca dinâmica dessa tem uma função. Por exemplo, BO, no final quer dizer a comunicação de browser. EV, eventos, DL, download. E MU, eu não me lembro. E o melhor de tudo é que talvez a falta de experiência, a falta de... É complicado falar de falta de experiência com alguém que já está fazendo isso há 20 anos, mas a falta de experiência em tentar proteger o software de certa forma foi tão grande que quando eles fizeram o release da versão para o OS X, eles fizeram o release até com talvez há 20 anos fazendo para o Windows, tá? Então, para o OS X pode ser que seja uma coisa nova. Quando eles fizeram o release desse software para o OS X, eles fizeram o release com os symbols, com o nome das funções, eles não removeram nada. Exemplo, se você abrisse isso num programa para decompilar, você sabia o nome da função, você sabia o que aquela função fazia, tudo. Basicamente você tinha na engenharia reversa você tinha tudo documentado para você. Isso não é uma prática normal. Normalmente as empresas removem os símbolos dos binários antes de fazer release. E na engenharia reversa, quando você tem um símbolo, é o que todo pesquisador quer, você ter os símbolos e você saiba o que aquela função faz. Então, basicamente, ele tinha uma função nessa biblioteca dinâmica de update, que ele fazia ele carregava o arquivo de configuração do disco, e esse arquivo era criptografado, e ele decriptografava, só que a senha aqui de criptografia estava no código-fonte. Então, você só precisava, basicamente, pegar essa aqui, reimplementar o algoritmo de criptografia e decriptar o dado. Basicamente, era assim que estava no código, quando você tem o pseudocode, o código pseudocode. Então, aqui você tem o tamanho daqui, que está em hexadecimal, e você tem o vetor de inicialização. Basicamente, você tem tudo que precisa. Como tinham símbolos, então, como você sabia que a biblioteca era CryptoPP, PP provavelmente vem de CPP, de C++, então você bastava consultar a documentação oficial e você sabia como fazer o processo reverso para ter o arquivo de configuração. Em cima você tem um arquivo criptografado e embaixo você tem um arquivo decriptado. Basicamente você podia editar, criptografar de volta e o aplicativo ia aceitar essas configurações. Basicamente eu podia dizer aqui nesse arquivo de configuração que esse file name era um arquivo diferente e ele ia carregar a minha DLL junto com o OSO no processo de update. Essa foi uma das falhas. Tudo bem, falha simples, falha total, mas não tem muito impacto para o usuário final. Então, mexendo mais, eu encontrei uma falha que eu não sei se essa classificação existe até hoje, isso foi em 2016. Um cross-site WebSocket hijacking. Basicamente, quando você instala esse software, ele sobe um processo na sua máquina, ele sobe 2 servidores na sua máquina, que é onde o browser vai se comunicar com o OSO. Basicamente, o seu browser faz a comunicação com o OSO. Acontece que, da forma como foi configurado, como foi implementado, não existia cheque de origem. Ou seja, não tinha nada para checar que quem estava acessando, quem estava fazendo essa consulta ao OSO, era realmente o site do banco. Então, qualquer outro site poderia perguntar ao computador que estava acessando o site se aquele computador tinha o OSO instalado e se tinha para qual banco estava instalado. Porque você conseguia fazer isso com o arquivo de configuração. E isso é a melhor coisa para um engenheiro social, porque ele pode saber de antemão qual é o banco que aquele computador, que aquele usuário é cliente. E com isso, vou dar um exemplo. Assim, basicamente, eu consegui identificar o banco em antecedência, eu posso fornecer o meu malware específico para aquele banco. Eu não preciso mandar o meu malware, que é aquele arquivo grande, que tem para todos os bancos. E assim eu vou reduzir a assinatura de antivírus, de todo esse tipo de coisa. Basicamente, aqui é o processo e aqui é o servidor que ele lista na sua máquina.
Como eu consegui fazer a engenharia reversa, que não foi tão reversa assim, para saber quais eram os métodos que o plugin aceitava. Basicamente, tem um site de diagnóstico da própria Gás, que ele implementa tudo em JavaScript, então é tudo no browser, e ele tem lá, pergunta se o Wassel está instalado, pode mandar fazer a atualização e pode instalar para outros bancos. Então aqui você tem vários bancos, várias financeiras e Ministério do Meio Ambiente, que eu acredito que seja para o pessoal que faz extração de madeira, eles precisam assinar algumas guias. Ministério da Saúde, eu não sei. Banco da Venezuela não existe mais. E por aí vai. Então o código estava todo no site, você podia passar lá e basicamente você podia fazer a identificação do banco acessando qualquer site. Por exemplo, não precisava ser o site do banco para acessar isso. Então aqui é o meu banco favorito, é o banco de onde eu sou, Aracaju, o Banco do Estado de Sergipe. E aqui você tem basicamente, esse é o meu POC, que eu conseguia ver que o Wassel estava instalado e foi instalado para a configuração do Banese e do Itaú. E não tinha para os outros bancos. Aqui é um POCzinho, basicamente. Isso foi lá de 2016. Eu tinha parado de ver isso, porque dá muito problema. Então você consegue ver. E basicamente aqui é um exemplo que, identificando o banco, eu conseguiria redirecionar o usuário para qualquer outro site, para um banco falso, por exemplo. Isso aqui não importa muito não. Então, seguindo mais com isso, nesse ano passado, final do ano passado eu comecei a ver as possibilidades de pós-exploitation no macOS, usando o próprio Wassel. Então eu cheguei à conclusão que eu poderia usar um malware pode usar o Wassel como vetor de persistência. Basicamente, o malware vai usar o Wassel, as configurações do Wassel, para persistir numa máquina. Isso para a gente é muito importante, para a gente que trabalha com computação ofensiva, porque a gente vai conseguir se esconder dentro de alguma coisa que é legítima, digamos assim. Isso aqui é um arquivo de configuração, um plist, que é um property list, do processo do Wassel, e ele tem aqui duas linhas no final ali que são muito interessantes, que é para rodar ao momento que o computador é carregado e que é para manter esse processo vivo. Basicamente, se você tentar matar esse processo, se outro processo tentar matar esse processo, o próprio kernel, o próprio OS, o macOS vai restartar esse serviço. Só que isso aqui é um arquivo que é editável. E você sabendo como funcionam essas keys, você pode simplesmente criar uma nova key, que é uma variável de ambiente. Você pode pedir que, quando esse daemon seja carregado, também carregue junto o seu malware. Vindo já? O seu malware. Então você consegue carregar uma biblioteca externa aqui. Essa biblioteca que eu fiz, basicamente, ele vai dar um touch no arquivo no /temp. Eu acho que tem um vídeo agora, sim. Aqui é no SX. Estava mais atualizado. Aqui eu estou vendo se o zip, mas na verdade o zip não vai importar muito, não. O zip basicamente é o conceito de rootless do macOS. Editando o arquivo. Como eu falei, é pós-exploração, tá? Não precisa, você precisa ser... você precisa elevar o seu privilégio antes de fazer isso. Que não é nada muito difícil para um malware. Você edita, carregando a sua biblioteca dinâmica, que pode fazer o que você quiser. Nesse caso, vai dar só um comando que vai criar um arquivo no diretório temporário. Mas poderia ser alguma outra atividade maliciosa. Agora vamos ficar aqui um tempinho esperando rebutar. Não sei se eu consigo passar. Nesse processo que eu carreguei essa biblioteca, poderia simplesmente também carregar uma biblioteca diferente que ia fazer um injection no browser. Ia mudar algumas configurações do próprio navegador Está demorando demais. Os deuses dos demos. Foi. Pronto. Logando na máquina de novo.
eu volto lá no diretório temp e eu vou ver que tem um arquivo agora criado lá. E vou ver que esse arquivo foi criado com permissão de superusuário. Então, isso aqui é usando o próprio WASL para persistir um malware no macOS. Mas, assim, o mais interessante nesse caso, para uma pessoa mal intencionada, seria a capacidade de injetar código no próprio processo do WASL. Por que isso? Porque o WASL ele protege de code injection. Não só o próprio WASL, mas também o browser, que é para que, por exemplo, um malware na mesma máquina não consiga injetar código, injetar um iframe, injetar qualquer coisa na interface do browser, por exemplo. Só que, por arquitetura, por design, como o macOS funciona, não tem como proteger isso, porque o sistema foi desenhado para tal. Então, usando essas duas funções são muito comuns para quem trabalha com fazendo jailbreaking de celular, esse tipo de coisa, de celular de iOS eu falo. Basicamente, de novo, requer que a máquina já tenha sido infectada, já tenha sido elevado ao privilégio. E depois disso é muito simples. O seu malware, o seu programa pode ler código, pode ler a memória, pode escrever na memória, pode mapear a memória no macOS. E não tem como proteger isso, porque é assim que o macOS funciona. Tem outro demo, eu acho que esse é mais rápido. Aqui eu tenho um processo do WASL rodando. O WASL ele roda dois processos, um elevado e um não elevado. E aqui em cima eu vou rodar o POC para o processo elevado. E eu simplesmente vou mudar o fluxo de execução do processo. E aqui eu não estou explorando nada, eu estou simplesmente usando a API da Apple, a API do macOS. O macOS te dá essa oportunidade. Te dá essa função. Basicamente, eu peguei o RIP, que é a próxima instrução a ser executada, e mudei para deadbeef, que no caso, eu num ataque real, eu criaria um shellcode, criaria alguma coisa, alocaria isso num espaço diferente de memória, e a próxima instrução de memória eu iria dar um salto para aquela região. Então, aqui o software vai parar de funcionar, porque eu coloco um endereço de memória que é inválido, então não vai funcionar muito. Não vai funcionar. O software WASL vai crashar. Basicamente, você entendendo como o WASL funciona, você poderia fazer isso para quando o cliente fosse fazer uma transação bancária, você poderia fazer o hook você poderia interceptar esse momento que ele está fazendo, e você poderia meio que alterar esse fluxo, alterar esse processo da transação. Uma coisa muito importante é que o WASL não funciona dessa forma só. Ele cria um perfil de risco do usuário, etc. Analisando como o usuário se comporta na rede. Basicamente, um malware instalado na máquina, ele pode mudar, ele pode criar um perfil fake, um perfil completamente fake para o usuário, e dizer que um usuário que é um usuário de risco, na verdade, ele tem um comportamento seguro. Isso não é nada novo. Na Black Hat de 2015, eu não lembro o nome dele, acho que foi Patrick, alguma coisa assim. Ele mostrou como escrever malwares para OS X, assim, malwares bem legais. Na verdade, quando ele fez, foi usando o Task for PID. Acontece que a Apple fixou isso, resolveu isso, só que quando ele resolveu isso, a Apple resolveu o Task for PID, ele deu as mesmas funções do Task for PID para essa nova função que é Process Set Task. Quem quiser se aprofundar mais no estudo, isso aqui eu coloquei para o pessoal de amanhã, mas também serve para o pessoal de hoje. São 2 livros, na verdade é uma trilogia, está faltando o volume 2, que basicamente cobre tudo sobre OS X, se você quiser se aprofundar em OS X. Seguindo, vamos para o Windows. No Windows, uma coisa muito interessante foi que eu descobri que eles colocavam, o WASL tinha um driver de rede. Basicamente, um daqueles drivers que eu falei que ele instalava, um deles é um driver de rede. E esse driver de rede é um driver que é código aberto, chamado WinDivert. Basicamente, ele é um software que permite, ele é um driver na sua máquina que permite você abrir uma comunicação com esse driver, você consegue interceptar pacotes a nível de stack do sistema operacional. Basicamente, o que um malware poderia fazer? A gente tem aqueles malwares que mudam o arquivo de host do Windows.
Ele muda o arquivo de host para quando a pessoa resolver o DNS de um banco, redirecionar para um banco diferente. Basicamente, usando o driver, eu fiz esse POC, eu chamo aí de Krakow, que é Cracóvia, diferente de Varsóvia, é uma outra cidade da Polônia. Usando o Indivert, ele poderia interceptar quando tivesse uma resolução DNS. Ele poderia interceptar essa resolução DNS na stack mais baixa do sistema operacional e ele fazia essa alteração em tempo de execução. Ou seja, não existiria alteração no arquivo de host. Ou seja, quando o Watson consultasse que se o arquivo de host foi alterado ou se tinha alguma alteração, na verdade ia classificar esse comportamento como seguro porque não estava alterado. Então, depois do meu blog post, aqui são as características do driver. Aqui é como o driver funciona. Ele tem um driver que está na pilha mais baixa do sistema operacional, que é o kernel land, e tem a parte de cima que está no user land, que é uma DLL. Então, esse software era aberto, estava assinado pela própria GAS, porque para carregar o driver no Windows você teria que assinar. Mas quando eu fiz o blog post sobre... Eu vou passar isso aqui também, que não precisa. Aqui é um dos drivers, aqui são os drivers que o Watson instalava na sua máquina, que ele agora mudou, e um deles era um Indivert 1.1, na verdade é uma versão bem antiga. E os cenários de ataque, você poderia fazer o sniffer, você poderia fazer uma mudança de DNS, e nos casos mais extremos você poderia fazer SSL inspection. E aqui é o meu POC, quando eu enviei para eles, que era Krakow, e alguns bytes que a linguagem fornecia, mas o mais interessante é que depois do meu blog post sobre isso, eles removeram esse driver. Então, isso aqui não existe mais. Eles meio que corrigiram isso, mas eu vou mostrar mais para frente que essa correção não foi tão boa assim não, e essa correção eu descobri agora quando estava voando para cá. E uma das coisas mais importantes na exploração é o pós-exploitation, e para o Windows, basicamente, ele é muito falho mesmo. Basicamente, eu estou instalando o software de um banco que provavelmente vocês sabem qual é, que na verdade não está mais funcionando dessa forma, eles mudaram esse cliente agora é outra coisa para acessar. Basicamente eu vou usar o próprio software para persistir no Windows, fazer persistência no Windows. Meu malware usa o próprio Watson para fazer persistência no Windows. Instalando, vai reiniciar a máquina, esse vídeo é bem rapidinho. Aqui eu vou mostrar a versão, essa versão é um pouco mais antiga, porque assim, meio que falando bem, eu imagino que para os caras da GAS seja muito difícil manter um padrão, manter uma sequência manter uma qualidade, porque cada banco utiliza uma versão. Se eu entrar num banco X hoje e baixar uma versão, vai ser a versão Y. Se eu entrar no banco A, o banco A vai estar servindo uma versão também diferente da atual. Basicamente isso depende da questão do tipo de mercado que o banco funciona. Por exemplo, uma Caixa Econômica, ele tem que dar suporte, por exemplo, ao Windows XP, coisa que o Itaú já não dá mais suporte ao Windows XP. Aqui está startando o Windows. Basicamente, aquele código que eu rodei ali no PowerShell eu estou criando no registro, não precisa de escalação de privilégio nesse caso, eu crio no registro uma nova entrada para uma class ID que o Watson cria, só que ele não usa. Ele cria e não usa. Mas se ela já existir, ele vai usar. Então você cria essa class ID que ele vai usar e você coloca a sua DL lá e ele vai carregar a sua DLL. Então, basicamente, quando o sistema subir aqui, você vai ter injeção de código dentro do processo do Watson, que ele protege, que ele foi desenhado para proteger isso. Então, aqui você vai ver que o meu PowerShell vai estar rodando dentro do processo do Watson. Então, aqui, para ficar mais fácil de entender, eu posso fazer qualquer coisa com esse processo. Indo mais adiante, tem uma DLL que implementa algumas classes de browser, que você pode no Windows também, sem escalar privilégio, você pode fazer um malware mais direcionado. E aqui é a class ID que eu usei. Essa class ID são classes que são criadas no sistema do Windows, no sistema interno do Windows. E para cada banco, por exemplo, deixa eu ver aqui, para cada banco ele tem uma class ID, por exemplo, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe, BNB, BNT.
E aqui é o demo. Basicamente, essa máquina foi infectada com o meu malware. A pessoa está navegando normalmente. Pode acessar qualquer site que não vai ter problema nenhum. Está acessando o Google, vai fazer uma pesquisa no Google sem problema nenhum. Acontece que, quando essa pessoa acessar um site de banco e o site de banco fizer um pedido para o WASL, na verdade o que vai ser carregado não vai ser o WASL, o que vai ser carregado vai ser o meu malware. Normalmente meu banco favorito. Então eu vou entrar com os dados aleatórios para a conta. E nesse momento ele vai fazer a chamada do WASL. Acontece que ele não está chamando o WASL. Nesse caso ele está chamando o meu malware agora porque eu infectei a máquina. Então vai rodar a calculadora. Eu preciso interagir com a questão do clique. E agora eu vou acessar o site da GAIS. O site da GAIS, o diagnóstico, quando você acessa, ele já faz o pop-up ele já acessa já tenta acessar o WASL, então já popa a calculadora. Aqui está popando a calculadora, mas poderia ser um browser falso ou qualquer outra coisa. Então, esses foram meus bugs de pós-exploitation, mas eu também fiz algumas pesquisas com relação a bugs de corrupção de memória. E durante essas pesquisas a gente achou, juntamente com outro amigo meu, australiano pelo nome, e nós identificamos 3 falhas, 3 CVS. Assim, eu tive um problema muito grande com a GAIS quando eu fiz a comunicação do primeiro bug, mas durante esse processo eles evoluíram muito, então todos esses bugs aqui, assim, com uma semana de reporte para a GAIS, eles resolveram, em menos de uma semana, me deram retorno, estava resolvido. Acontece que volta aquele problema, que os bancos têm que manter suporte a versões legadas, porque tem o prefeito da cidadezinha de tal que ainda não atualizou a folha de pagamento para usar, e tem que usar o Windows XP. Então, foi corrigido nas versões mais novas, mas nas versões mais antigas ainda está falho e ainda existem bancos hoje servindo essa versão mais antiga. Aqui é basicamente o que poderia acontecer se um malware maliciosamente quisesse causar um dano muito grande, digamos, no Brasil. Ele poderia infectar as máquinas. Quando infectasse as máquinas do Brasil que tivesse o WASL rodando, ele poderia simplesmente dar uma tela azul nas máquinas e as máquinas ficariam inutilizadas. Cada vez que fizesse o boot, não teria como voltar. Pensem mais ou menos como um blaster de... acho que foi 2000 alguma coisa, não lembro. Basicamente isso, roda o meu POC, o exploit vai dar a tela azul. Esse exploit também poderia ser usado para a escalação de privilégios vertical. Uma das coisas que a gente faz lá no trabalho, a gente faz automatização de detecção de bugs de corrupção de memória, usando análise estática, execução de código simbólica, e por aí vai. É tanto que talvez o conceito de dar o código do TSE para você ver não seja muito interessante, porque só com código você não vai conseguir fazer muita coisa, porque você precisa entender o comportamento do software depois de compilado e rodando numa máquina. A gente sabe que computadores são máquinas previsíveis, mas que às vezes se comportam imprevisivelmente. Aqui você tem algumas falhas básicas que são cheques de tamanho de array, ou seja, quando você tem um array, você tenta inserir nesse array. Esse array já está com a capacidade total cheia, você tenta inserir um novo elemento nesse array e ele vai dar um estouro de memória. Outro processo é um check também de memória, que na verdade não é um array, mas é só um check de cópia. Até no desinstalador do WASL, a gente achou bug de buffer overflow. Lembra que eu falei que eles removeram um driver? Na verdade, eles não removeram, eles substituíram por um outro. Isso eu detectei agora. E esse é mais ainda, um pouquinho mais dark, porque eles substituíram por um novo de fabricação russa. E que na própria descrição do driver, ele fala ali que a solução pode ser implementada para fazer para fazer main the middle em SSL. Então, isso hoje, se você pegar o seu computador que tem o WASL instalado, tem esse drive na máquina, e qualquer outro software pode utilizar esse driver para fazer o que quiser com o seu tráfego de redes. Isso aqui eu não avisei a eles também, não tenho intenção nenhuma de avisar. Aqui é como o software funciona, como esse drive funciona. Simples resolver, aqui está um link para quem quiser acessar. E como bônus, voltando aí 1990, voltamos aos bugs de DLL hijacking. Basicamente, eu detectei
também que, se uma máquina for infectada antes de ter o OSSO instalado, durante o processo de instalação do OSSO, esse malware pode utilizar o processo de instalação para escalar privilégio. Porque o que eu acho, baseado na minha experiência com teste de software, eu acredito que durante o processo de desenvolvimento do software, eles esqueceram alguma chamada lá para alguma DLL. Acontece que eles têm uma DLL específica, que o OSSO vai buscar essa DLL no arquivo no folder de downloads do usuário, ou seja, qualquer um tem permissão de escrita lá. Basicamente ocorre o quê? O OSSO faz 3 chamadas para essa DLL. Ele usa alguma função nessa DLL 3 vezes. Eu acredito que isso seja lixo na implementação. Ou seja, eu acredito que alguém fez isso durante o processo de desenvolvimento e depois esqueceu de remover para fazer o release do software. Acontece que a primeira chamada ele faz com o usuário normal, a segunda chamada ele faz com o usuário normal também, só que a terceira chamada o processo já elevou privilégio. Ou seja, ele troncou de contexto. Provavelmente quando você clica para instalar um software, que ele popa aquela mensagenzinha para você clicar yes ou no, ou sim ou não, aquela questãozinha. Basicamente ele já elevou o privilégio, e quando você clica em sim, continuar com a execução, elevar privilégio, vai passar o EC, ele vai basicamente te dar uma shell com usuário system. Ou seja, você é dono do sistema todo. Agora,